Kardec o definiu. É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, o Espiritismo. Ciência de observação. Não é porque o Kardec codificou a doutrina espírita que essa ciência de observação encerrou-se ali. Não. Na prática espírita, nós estamos convidados a continuar este papel de observar o que acontece. Se nós estamos no ambiente, o ambiente nos faz bem, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos motivados, uma felicidade. O que é que causa isso? O que há de diferente no Espiritismo que tem atraído tantas criaturas? E ao mesmo tempo, por que em determinados ambientes fica pesado? Ciência de observação. Vamos refletir sobre isso, raciocinar à luz dos ensinos espíritas, porque seremos convidados a entender a questão dos fluidos, como eles funcionam. Quando vamos receber o passe, que nos sentimos agradavelmente envolvidos, como se fosse algo que nos abraçasse. De onde vem esta força? Esta força que cura, esta força que nos levanta, que nos dá ânimo. Ciência de observação, de leis naturais, que apresentam recursos invisíveis aos nossos olhos, mas existentes, reais, que ajudam, que proporcionam conhecimento. Quando entendemos devidamente a lei da pluralidade das existências, veremos que somos nós mesmos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Nós somos os autores, os construtores daquilo que virá no futuro, devido às opções que fazemos agora, ao comportamento moral que adotamos. E quando vemos a doutrina espírita totalmente estruturada no Evangelho de Jesus, porque às vezes existem pessoas que dizem que o Espiritismo não é cristão. Quem diz isso está absolutamente equivocado. Toda a base do Espiritismo está estruturada em Jesus. E no seu evangelho de luz e de amor ao próximo, de caridade, que a caridade não se restringe à esmola, às coisas materiais, mas à caridade dos relacionamentos, a caridade da atenção, do carinho, etc. Nós vamos percebendo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Filosofia que convida exatamente na reflexão, ao pensar. Quando estamos num curso de estudos, quando estamos no Consolador, podemos raciocinar sobre o que estamos ouvindo. Não somos obrigados a aceitar o que estamos ouvindo. Podemos discordar, eu quero entender por quê. Não é porque o palestrante falou que aquilo é lei, não. O palestrante é também um aprendiz como qualquer outro. E a doutrina filosófica nos permite pensar. Aliás, o Espiritismo faz esse convite para nós, que raciocinemos sobre tudo. Tudo. E não somente o que acontece dentro do centro espírita, até o que acontece em nosso lar, em nossa casa, quando vamos ver um filme, etc. Nos acontecimentos sociais que trazem as tragédias que aí estão, se pararmos para pensar na tragédia do Rio de Janeiro, com todas aquelas mortes coletivas, o que significa isso? Como entender isso diante de uma ciência de observação e doutrina filosófica? Por que é que Deus permite? Onde está Deus nesse instante? E onde estão os espíritos? Como é feito, já que aceitamos que continuamos a viver depois da morte, como é feito o atendimento pós-morte nessas tragédias? Quais são as reações de cada um que foi soterrado? Ou na pessoa que é assassinada, na morte natural? A doutrina espírita tem todo este material para estudarmos. Como ciência prática, o Espiritismo consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, como disse o próprio Kardec. E essas relações que estabelece com os espíritos acontecem a todo instante. Neste momento estamos estabelecendo relações com os espíritos. Quais são os espíritos que estão aqui? Paremos para refletir um pouco. Neste momento, quais são os espíritos que estão neste ambiente? Ora,
São os espíritos ligados a esta casa, mas também são os espíritos ligados a nós. Os benfeitores que nos guiam a vida, os nossos anjos de guarda, naturalmente sintonizados para que aproveitemos ao máximo. Todos nós estamos tendo uma relação com os espíritos. Todos nós. Porque estamos envolvidos com um assunto que diz respeito a nós mesmos. Porque tanto quanto eles também somos espíritos. E a nossa mente está refletindo sobre isso, criando uma sintonia. Como ciência prática. Quando se fala em ciência prática, a gente já pensa logo na sessão mediúnica. Não. Ciência prática nas relações que se estabelece com os espíritos, na prece, no ideal, no entusiasmo que nos move para promover um evento como esse, para ter os cursos numa casa. Por que é que programamos um curso durante o ano todo? Justamente para motivar o interesse, justamente para nos dar a oportunidade de reflexão, de abranger, de aprofundar o conhecimento dessa doutrina inesgotável. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ora, todo esse trabalho de reflexão, de encontro, de motivação, tem uma finalidade. E claro que a finalidade são as consequências morais, porque é o objetivo do Espiritismo. Como bem definiu Kardec, é a nossa melhoria moral. Nada mais que isso. O Espiritismo não veio para conversarmos com espíritos. O Espiritismo não veio. O Espiritismo veio para melhorarmos, para nos ensinar a viver, para mostrar o caminho de que somos imortais. Continuaremos a viver para sempre. Isso me encanta, pensar que vamos viver para sempre. Que coisa extraordinária viver para sempre. Já pensou se acabasse um dia, não ia ter graça. Eu ia protestar. Porque realmente viver para sempre é algo maravilhoso. Vai morrer o corpo. É inevitável, o corpo morre. Mas nós continuaremos a viver. E pensando nessa definição de Kardec, nós vamos encontrar que, como ciência, ele trata da natureza, origem e destinação dos espíritos. E das suas relações com o mundo corpóreo. Isso está na obra O que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, no comecinho. É um livro pequeno, de bolso, de pouquíssimas páginas, preciosíssimo. E quando pensamos na natureza, origem e destinação dos espíritos, a começar da origem, da natureza, cai por terra qualquer tentativa de assombração. Cai por terra qualquer tentativa de misticismo. Natureza, que natureza são? São assombrações? São lençóis brancos com 2 buraquinhos nos olhos? Nada disso. São personalidades reais. Seres pensantes que amam, que pensam, que raciocinam, que nascem e renascem e que estabelecem contínuas relações conosco e influenciam no progresso da humanidade. Natureza, origem, de onde vieram, para onde vão esses espíritos? São questionamentos todos. E as relações. E quando lemos isso aqui, a nossa atenção é chamada para o livro dos médiuns, para entendermos bem essa faculdade humana, para não deixarmos nos arrastar por misticismos, mas também estudarmos o céu e o inferno, para compreendermos essa questão. De onde estão os espíritos? Ah, estão no céu, estão no inferno. Nada disso. O céu e o inferno não existem. São estados de consciência. Por isso que alguns espíritos promovem espetáculos chocantes, de médiuns que se jogam no chão, espumam pela boca, agridem, ficam com uma força descomunal que nem 10 homens seguram. Por que acontece isso? Vamos entender essas questões quando estudarmos as relações com o mundo corpóreo. Estudando lá o livro dos médiuns, onde saberemos que o médium deverá disciplinar a sua faculdade. Que o médium é apenas um instrumento, ele é dono do seu corpo. Mas é claro que a mediunidade, quando se apresenta descontrolada, em situações variadas, como ocorre até por falta de conhecimento, a pessoa não tinha nenhum relacionamento com esse tipo de fenômeno, e de repente se vê envolvida por uma força que não consegue dominar, por algo estranho que ela sente dentro de si, descontrola-se. Aí nós vamos entender como ocorrem essas relações com o mundo corpóreo.
Quando ouvimos vozes abençoadas, que falam através de médiuns, como Francisco Cândido Xavier, como Dr. Bezerra de Menezes, aliás, como Divaldo Pereira Franco, a palavra desses benfeitores que trazem o conforto, e não só através dos ícones, mas de tantos companheiros anônimos que, no cotidiano brasileiro, levam a mensagem de esperança para os povos, para as criaturas humanas. E aí, a doutrina espírita está diante de dois grandes fundamentos: o esclarecimento doutrinário e a melhora moral no combate às imperfeições. Esses dois fundamentos devem estar na nossa compreensão, porque é justamente para chegar nesse estágio que nós devemos estudar o Espiritismo, para compreender que a sua finalidade é a nossa melhora moral, para que nos tornemos criaturas mais dóceis, mais amáveis, mais comprometidas com as causas do bem, para que domemos, a palavra é essa mesmo, domar. O próprio Kardec usa essa expressão, domar. Ainda somos feras no egoísmo, na agressividade. Então é preciso que aprendamos a melhorar moralmente. Se somos habituados a falar palavrão, é a hora de... Pensou, mas não falou. Daqui a um tempo não vai pensar mais. Se a gente está acostumado a falar mal dos outros, nós vamos conter a língua. Se somos habituados a reclamar da vida, nós veremos que a gratidão é muito mais importante que a reclamação. Melhora moral, que nos faz sair do egoísmo e ir ao socorro das criaturas que precisam, inclusive desencarnadas. Estes exemplos todos de solidariedade que as tragédias todas têm provocado, mostram que nós precisamos aprender isso, sair de nós mesmos e ir ao encontro das criaturas que necessitam. Mas isso advém do esclarecimento doutrinário adquirido no estudo. O estudo permanente, o estudo interessado, o estudo atraente, para compreendermos as divergências. Por que existem centros tão diferentes? Por que aquele centro faz reunião mediúnica pública, aberta, verdadeiros espetáculos mediúnicos? Por que temos centros com hábitos diferentes? Eu vejo um hábito em um, vejo um hábito em outro. Por que as divergências, as polêmicas, assuntos polêmicos que geram desentendimentos, inclusive dentro do movimento espírita? Por que ocorre isso? O esclarecimento doutrinário nos ajudará a entender, como já disse lá do espiritismo não cristão, quando afirmam para nós que o espiritismo é não cristão, é um equívoco, é alguém que não sabe o que é o espiritismo. É alguém que não estudou os seus fundamentos, não foi pesquisar, não procurou. O que dizer dos preconceitos? Outro dia, numa entrevista, me perguntaram se há ainda uma intolerância religiosa. Dizemos que não. Nós vivemos um progresso já na mentalidade brasileira. Se pode haver alguma coisa nessa área de intolerância religiosa, são casos isolados. Já se foi aquele tempo de intolerância. A índole brasileira é muito acolhedora. Nós estamos numa pátria abençoada, onde podemos hoje falar abertamente. A gente passa pela rua e vê nas locadoras o cartaz do filme Nosso Lar. Que mudança de paradigma. Quando se falava em espírito antigamente, cruz credo. Sai da frente que esse negócio. E hoje a própria mídia divulga o espiritismo. Vejam, é o avanço da mentalidade. Agora, nós vamos entender também, estudando a diferença entre mediunidade e espiritismo. Como já dissemos anteriormente, a mediunidade é uma faculdade humana. O espiritismo a estuda, a disciplina, a utiliza sim, claro, pois que ela também é um dos seus princípios, esta possibilidade de comunicação com os espíritos, que somos nós mesmos. Brevemente nós também seremos espíritos desencarnados. E poderemos vir aqui no Consolador assistir a palestra de sábado, participar aqui com aqueles que estarão encarnados, que são aqueles que estão reencarnando agora, talvez já estejam crianças, vão amadurecer, vão crescer e serão os trabalhadores desta casa no futuro.
E nós trocaremos de posto. Aí eles encarnam e nós desencarnamos. E estaremos aqui presenciando as palestras, as atividades todas. Entenderemos muitas coisas que hoje não vemos, para depois retornar outra vez e continuar as tarefas todas. Por essas razões todas, esses dois fundamentos devem estar nas nossas atenções. Sempre que buscarmos o Espiritismo, vamos pedir ao Espiritismo o que ele pode oferecer e oferece com muita competência, que é o esclarecimento doutrinário em todas as questões, individuais, coletivas, sociais. Talvez a gente não encontre a resposta pronta na hora, do jeito que a gente quer, mas se a gente passar a pesquisar as obras, nós vamos encontrar muitas respostas. Respostas que nos tiram da ignorância, respostas que nos ajudam a entender e, ao mesmo tempo, estarmos atentos à melhora moral. Aqui está o desafio para todos nós. Todos nós temos uma imensa necessidade de aprimoramento moral. Porque os princípios fundamentais nós temos que conhecer. Ninguém precisa decorar isso, mas nós precisamos entender isso. Precisamos guardar isso, ainda que com outros nomes. Mas precisamos saber que a estrutura doutrinária do Espiritismo está baseada nesses princípios. Deus existe. É o primeiro deles, claro. Deus existe. É a causa primeira de todas as coisas. A maior inteligência que existe. Não é como nós. Ele não tem braço, não tem olho, não tem corpo. É uma inteligência, um ser espiritual que nós ainda conhecemos os atributos, mas não ousamos adentrar nesse labirinto de conhecimento. Estamos muito distantes para compreendê-lo em sua grandeza. Sabemos os seus atributos, que serão estudados no curso básico. A existência de Deus, Deus existe como coordenador e criador de todas as coisas. A imortalidade da alma, somos imortais, ninguém morre. Que coisa boa saber disso. Vivemos inúmeras existências, pluralidade das existências. A Terra não é o único planeta habitado. Isto abre um precedente científico extraordinário. Abre um precedente que nos entusiasma de pensar nessas questões todas, e a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, e tudo isso com embasamento no Evangelho. Sempre. Não é novidade, não é coisa inventada, foi extraída do próprio Evangelho. Jesus afirmou essas verdades todas. Jesus ensinou isso. E também não é invenção de Jesus, é lei da vida, estabelecida pelo Criador. É tudo submetido à lei de causa e efeito, ou ação e reação. Tudo que fazemos a vida nos devolve, mais cedo ou mais tarde. Daí a importância do item anterior, da melhora moral, para estarmos sintonizados com o bem, com a generosidade, semearmos a paz que colheremos amanhã. Os princípios fundamentais da doutrina espírita estão todos estruturados numa lógica, numa sequência de bom senso, que somente o estudo dá. Por isso devemos estar muito motivados para estudar. Mas surgirão muitos obstáculos. Na hora de vir para o estudo, criança cai. Na hora de vir para o estudo, contrariedade de todo tipo. Dificuldade de toda ordem, mas a gente tem que ser perseverante. Não, eu vou lá, é hoje. Haja o que houver, é hoje. Chova canivete, pare a força, trovão. Vamos. É preciso essa constância, porque os espíritos vêm. Os dirigentes também vêm. E a gente não vai. É um desrespeito à programação. E mais do que um desrespeito à programação, um desrespeito a nós mesmos. Porque estamos perdendo a oportunidade de adentrar o conhecimento que nos habilita. Se pensarmos no Espiritismo apenas para receber paz, nós estamos profundamente equivocados. Se nós restringirmos o Espiritismo a isso, nós não conhecemos o Espiritismo. O Espiritismo é muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Deve nos mover ao entusiasmo de viver. Deve nos mover à vontade de trabalhar. Para entendermos uma cena como esta,
que já mostramos aqui, já são conhecidas essas imagens, mas demonstrando este intercâmbio, essa assistência aos necessitados do lado de lá. Porque aqui existe bastante necessitado, muitos de nós somos deprimidos, ficamos tristes com facilidade, ficamos magoados, a nossa vida não dá certo, queremos entender o que está acontecendo, procuramos ajuda, ficamos enfermos. No mundo de lá também. Por quê? Quem são esses doentes do mundo espiritual? São aqueles que desde aqui se deixaram entregar. Desde aqui não lutaram, desde aqui não se motivaram. A gente tem que se motivar. Tem que descobrir dentro de si mesmo esses valores para entendermos estas cenas de uma influência negativa dentro de casa, de um espírito infernando, entre aspas, a vida doméstica, pela sintonia que se faz através da inveja, do ciúme, da raiva, e atraímos espíritos com desejos vingativos, para entender a presença dos obsessores, cuja aparência fica feia, pesada, exatamente pelo ódio que alimentam. Como entender uma imagem desta? O estudo básico nos faz entender a interferência dos espíritos. Como se processa um fenômeno de comunicação? O espírito não entra no corpo do médium. Mas como é que o médium recebe a mensagem, o espírito fala pela boca dele, escreve pelas suas mãos, provoca tremores, movimentos? Como é que é isso? São questões que o estudo básico proporciona. São questões que a troca de informações esclarece. E como participantes de um grupo de estudos, não tenhamos vergonha de perguntar. Nenhuma pergunta é tola, de forma nenhuma. É exatamente a pergunta que estimula o coordenador da sala, que estimula os demais participantes. Às vezes uma pergunta foi sugerida por um espírito, para provocar o questionamento e a veiculação do assunto, para que todos se aproveitem daquilo, para que todos tenham a oportunidade de se esclarecer. Nós vamos entender o processo da desencarnação, vamos falar da morte, para que todo mundo perca o medo da morte, não há razão para isso. Vamos entender o problema da obsessão, que estimula a sexolatria, que estimula o alcoolismo e tantas outras graves questões. Tudo isso o estudo básico oferece. Inclusive, para entender a presença dos benfeitores, nos vacinaremos contra o suicídio, que é uma ilusão, para compreender que a vida é muito valiosa para ser desprezada. A vida é muito valiosa em seu conteúdo e finalidade. Matar-se é ilusão, porque mata-se o corpo, mas nós continuamos a viver. Somos imortais, é impossível morrer. É impossível. As leis de Deus estabeleceram que nós somos imortais. O corpo é mortal, esse vai embora um dia. Mas nós somos imortais. Esse detalhe deve estar presente em nossas mentes. Por isso nós encontramos em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 3, no item 18, diz o nosso codificador: aquele que quer seriamente conhecê-lo, referindo-se ao Espiritismo, deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério. Nós desejamos conhecer o Espiritismo. E é interessante porque não existem mestres em Espiritismo, todos somos aprendizes. Inclusive os coordenadores, que igualmente aprendem com o curso. Porque esta continuidade que se dá ao curso nos faz aprender continuamente. Deve-se, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério. E se convencer ou se persuadir de como em toda outra ciência não se deve aprender brincando. Claro, o Espiritismo é sério. Não é carrancudo, mas é sério. O Espiritismo é uma doutrina de alegria, mas é sério. E para compreender esta seriedade, para compreender esse conteúdo, é preciso sujeitar-se a um estudo sério. Ora, o que é esse sujeitar-se? Senão a disciplina do
comprometimento com as tarefas. Se nós nos matriculamos, sejamos fiéis a essa matrícula. Como quando vamos fazer um curso pago, e aqui é gratuito. E a gente larga, a gente não vem. No curso pago a gente vai. Às vezes a gente abandona o curso pago também, né? É uma indisciplina nossa, então nós temos que nos sujeitar. Hoje eu vou. Ah, hoje vai ter uma festa. Não, hoje não posso. Ah, mas você não pode. Não, virou fanático? Virei. Pense o que quiser. Hoje eu tenho estudo no centro. Bem-aventurados os fanáticos. Não é os fanáticos no sentido do termo de fanatismo, mas os fanáticos dos que se comprometem. Os fanáticos que entendem que esta dedicação, este comprometimento é um compromisso sério com a nossa própria consciência. Estamos nos beneficiando, é um programa, é um investimento que fazemos para nós mesmos. Então temos que nos sujeitar a um estudo sério através da disciplina. Na introdução do mesmo livro dos Médiuns, vejam o que diz Kardec. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades. É verdade. Quais são essas dificuldades? A possibilidade de fraude, de médiuns e espíritos que enganam. Não são só espíritos que enganam, tem médiuns que enganam também. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades. A influência perniciosa de espíritos vingativos, de espíritos velhacos, porque os homens velhacos continuam velhacos. O tempo se encarregará para que eles melhorem a sua condição moral. Mas espíritos que tentam fazer confusão, instalar a discórdia. Por isso que nós vemos tanta confusão na terra. Por isso que nós vemos tanta dificuldade. Porque nós abrimos as portas para criaturas perturbadas e perturbadoras que se misturam na sociedade em todas as áreas, nas empresas, nas famílias, nas instituições religiosas e geram quedas, tragédias e todos esses fatos que a gente tem conhecimento. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades. Para nos prevenirmos das dificuldades, nós temos que encarar o espiritismo com seriedade, com disciplina, com o comprometimento moral, do comparecimento, da sintonia mental, evitar os comentários desnecessários. Não saímos do centro, você não sabe quem comunicou lá. Você nem imagina, reúne a família inteira, como diz o Raul Teixeira, reúne tudo em volta da mesa e vem cá que eu vou contar. Nada disso, como diz o nosso Raul. Discrição. Discrição. Análise ponderada das coisas. Compreender o outro. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos compreendermos mutuamente. A gente já sai logo para o ataque. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades. A indisciplina de nós mesmos, a falta de comprometimento, e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Estudando o espiritismo, nós estamos vacinados. Estamos preparados para entender, a não ser que o nosso orgulho nos cegue, a não ser que a nossa vaidade fale mais alto, mas se nos mantermos vigilantes contra a vaidade, contra o orgulho, teremos condições de enxergar as situações com olhos de bondade e de bom senso para prevenir os inconvenientes, que são de toda a ordem. Disputa de cargos. Às vezes achamos que ter cargos é uma coisa maravilhosa, ficar famoso. Tudo bobagem, somos aprendizes todos, nada nos pertence. Se a vaidade nos subir a cabeça, nós estamos embutidos num processo negativo. Temos que prestar atenção nisso, na vaidade, na indisciplina, no egoísmo e todo o resto. Porque a prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades. Quantas criaturas não se perdem? Criaturas com possibilidades extraordinárias se perdem porque se deixaram dominar pela vaidade. Médiuns que se julgam exclusivos dos benfeitores. Eu sou o melhor médium. Só por mim. Eu ouvi uma conversa outro dia que me estarreceu.
ouvi uma conversa de um médium, isso não é uma acusação, mas é apenas um comentário para avalizar isso aqui que nós estamos falando de Kardec. Para acrescentar, não é avalizar, acrescentar. O médium disse assim: eu só conheço 3 médiuns no Brasil. Só tem 3 verdadeiros. O Chico, o Divaldo e eu. Posso esquecer. Pronto, já se perdeu. A vaidade manchou. Ele coloca para escanteio todos os demais médiuns. Equipara-se a essas figuras ícones da mediunidade brasileira e mundial, o nosso Chico e Divaldo, para dizer que ele era o terceiro. Vaidade que põe a perder as suas potencialidades. Processo obsessivo. No mesmo capítulo, veja que coisa bonita, diz o nosso codificador: o verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer. É muito abrangente essa frase, porque esse bem a fazer engloba inclusive o bem a nós mesmos. Quando preferimos o divertimento ao compromisso sério, nós estamos deixando de fazer o bem a nós mesmos. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer. Agora, imaginemos o aspecto da caridade, quando estendemos essa frase para o bem ao próximo. Corações aflitos a aliviar, eis o centro espírita presente, oferecendo o acolhimento fraterno, dando os braços abertos à criatura que chega com o coração despedaçado, pela tristeza, pela depressão, pelo abandono, pela doença que não consegue entender, por aquilo que está dentro, que ele não sabe explicar, pela morte de um ente querido. Corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão, através do estímulo. Exatamente por isso que as casas espíritas estão de portas abertas, para que sintamos no seu ambiente preparado pelos espíritos, levado adiante pelos companheiros encarnados que labutam na casa, a missão de toda esta tarefa a realizar. E, na verdade, nós não estamos fazendo aos outros, porque quando oferecemos o braço amigo ao outro, na verdade estamos nos beneficiando. Quando saímos do egoísmo e nos movimentamos para atender às carências humanas, morais e materiais, nós estamos atendendo a nós mesmos. Porque o Espiritismo está no ar. Olha, esta palavra está no ar de 1858, 59. Olha a atualidade dela, o Espiritismo está no ar. E está mesmo. Se espalha pela força das coisas, impossível segurar. E porque torna felizes os que o professam. Esta felicidade espírita que não tenta mudar a crença do outro, que não tenta impor o livro dos Espíritos na cabeça do outro, que não tenta convencer o outro, respeita a ordem das coisas, porque sabe que cada criatura tem o seu tempo de despertamento, mas torna felizes os que o professam. Realmente, conhecer o Espiritismo é motivo de felicidade. É uma felicidade que nos movimenta, movimenta esta casa e movimenta tantas outras. Nós temos viajado pelo Brasil todo e temos encontrado realizações notáveis por toda parte. Claro que com perfis diferentes, até pela extensão territorial do Brasil. Casas modestíssimas, casas riquíssimas, casas muito bem equipadas, casas com multidões de trabalhadores, casas com 1, 2, 3 pessoas, casas sem paredes, casas sem telhados, casas com chão batido, casas rurais, casas em prédios de apartamentos. Por toda parte se movimenta o movimento espírita. Aqueles que se deixaram tocar por esta mensagem. Claro que as interpretações podem ser diferentes, ocasionando pequenas diferenças de prática, por força do estágio intelectual, moral, emocional, psicológico. Mas isso não invalida a grandeza do Espiritismo. Se nós, como humanos, estamos em diferentes estágios
e as nossas interpretações, às vezes são diferentes, às vezes pratica de um jeito, pratica do outro, mas isso não invalida e não muda esta realidade palpável da existência dos espíritos e da sua contínua influência e troca de intercâmbio, esse intercâmbio permanente que existe entre os dois planos. E diz o nosso Kardec que o melhor método do ensino espírita é o de se dirigir à razão antes do que se dirigir aos olhos. São muitos os prejuízos de experiências feitas levianamente, de tentar convencer os outros, vem cá que você vai ver o Espírito falar. Aí que ele não acredita mais mesmo. Com os ridículos que ocorrem. Temos notícias de verdadeiros ridículos, de pessoas que querem fazer o Espiritismo subir aos palcos. O Espiritismo não é teatro, não é espetáculo. O Espiritismo é recolhimento, é sintonia com o bem, é alegria sim, mas não é espetáculo. O Espiritismo dizem os autores, não subirá aos palcos. O melhor método do ensino é o do raciocínio. Falar ao raciocínio, fazer a pessoa enxergar pela dedução filosófica mental do raciocínio. Não adianta mostrar fenômenos. Vem cá, você vai ver o Espírito falar, olha o que o Espírito faz. Ele não vai acreditar que isso é fraude. No passado, quando eram comuns as materializações, hoje está muito raro, né? Mas no passado havia sessões de materialização. E um grupo de repórteres, muito bem preparados, se prepararam para desmascarar uma reunião de materialização. E a materialização é feita no escuro, né? Há um preparo todo lá, e realmente fizeram a concentração, apagaram-se as luzes, e a hora que o Espírito apareceu, aquele lençol branco apareceu, os repórteres estavam muito bem preparados com holofotes, que carregaram consigo, portáteis, acenderam as luzes, e realmente havia uma pessoa embaixo de um lençol, disfarçando uma materialização. Para que fazer isso? Para que querer convencer? Não. O melhor método de ensino é o de se dirigir à razão. E quem prefere os espetáculos para os olhos, o Espiritismo não tem nada com isso. A responsabilidade é daquele que se põe a fazer espetáculo. O Espiritismo não pode responder e não responde pela leviandade daqueles que não o conhecem. Porque aqueles que o conhecem, o respeitam. Aqueles que o conhecem, usam-no com critério, com bom senso e sempre para o bem. Nunca para impressionar os outros, nunca para promover espetáculos e servir de motivo de charlatanismo, etc, etc, etc. O filme Além da Vida mostra bem esses lados da mediunidade. Não deixem de ver, é um filmão. Porque realmente o melhor método de ensino é se dirigir à razão. Novamente estamos convidados a raciocinar. Novamente estamos convidados a pensar para não cairmos no ridículo, para não nos deixarmos expostos às coisas que não têm nada a ver com o Espiritismo.